Sabe aquela sensação na primeira aula da faculdade quando tudo parece meio chato? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa primeira aula de cálculo que começa exatamente falando sobre isso. Vamos ver como um professor genial transforma o tédio em uma lição super importante sobre como a gente aprende hoje em dia. Bom, o professor já chega e solta a pergunta na lata. Por que a gente sente que tudo hoje é meio entediante? É uma sensação que muita gente tem, né? Aquela coisa de nada prender a nossa atenção por muito tempo. E a resposta, olha só, tem tudo a ver com o jeito que nossos cérebros foram, digamos, reprogramados. E aqui está o principal suspeito: o nosso ambiente digital. Com likes, curtidas, vídeos de 15 segundos, tudo isso nos acostumou a querer recompensas imediatas. Cada notificaçãozinha é um pequeno disparo de dopamina. Nosso cérebro ficou viciado nessa gratificação instantânea, o que faz qualquer atividade que precise de foco parecer uma tortura. E é aqui que vem a ideia central do professor. Ele diz que a matemática, e na verdade qualquer assunto mais denso, é uma dopamina de ciclo longo. A recompensa não vem na hora, ela vem depois do esforço, sabe? Depois daquela briga para entender um problema. A dificuldade, então, não é um bug, é parte do processo que torna a recompensa ainda melhor. Isso se encaixa perfeitamente na ideia de que a gente tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1 é o nosso piloto automático, rápido, intuitivo, perfeito para as redes sociais. Já o sistema 2 é o oposto. É lento, analítico e gasta energia. A universidade, principalmente numa matéria como cálculo, é o território do sistema 2. O aprendizado de verdade acontece quando a gente liga esse modo mais hardcore do cérebro. E com essa ideia na cabeça, vamos entender a verdadeira missão da universidade. O negócio não é facilitar as coisas, mas sim criar atrito. Primeiro ponto, e esse é crucial: faculdade não é só um ensino médio mais difícil. É um jogo completamente diferente. Aquela expectativa de que o professor vai dar tudo mastigadinho, pode esquecer. A jornada intelectual de verdade está só começando. E essa frase aqui, gente, resume tudo. A universidade é um ambiente de atrito. O objetivo é criar desconforto na nossa cabeça. Aquela dificuldade, aquele momento em que o cérebro parece que vai dar um nó, não é um defeito. É exatamente para isso que a universidade serve. O conhecimento de verdade não é algo que a gente recebe de bandeja. Ele é conquistado. É o resultado de uma batalha interna, uma luta contra a nossa própria confusão. É nesse processo de organizar o caos na cabeça que a ficha cai de verdade. E para todo mundo se sentir um pouco mais normal, o professor dá um dado bem interessante. A matemática na faculdade é, muitas vezes, onde os alunos que só tiravam 10 a vida toda encontram a sua primeira nota baixa. E tá tudo bem, isso não é o fim do mundo, é só o começo de um novo jeito de aprender. Agora, vamos ver como essa ideia de atrito funciona na prática, com um probleminha que mostra porque a nossa intuição, sozinha, não serve para muita coisa. Ele joga essa pergunta no ar. Se a gente pegar 3 pontos no papel que não estejam em linha reta, será que existe só um círculo que consegue passar por todos eles? Pensa aí rapidinho, o que o seu instinto diz. Para a maioria de nós, a intuição grita. Claro que sim, é óbvio. A gente consegue até imaginar o círculo na nossa cabeça. Mas na matemática e em qualquer área séria, a intuição é meio que uma bola de cristal. Pode até dar uma dica, mas não é uma base sólida para construir conhecimento. Então, por que a gente precisa provar uma coisa que parece tão óbvia? É que a prova não serve só para a gente ter certeza de que está certo. O objetivo dela é maior. É criar um raciocínio tão lógico, tão à prova de balas, que qualquer outra pessoa possa seguir os passos e chegar na mesmíssima certeza que a gente, sem precisar só acreditar na nossa palavra. E aqui vem o arremate dessa ideia. Aceitar algo como óbvio é basicamente parar de pensar. A gente para de perguntar, para de tentar entender o porquê, e é aí que o progresso morre. Em qualquer área que busca a verdade, o óbvio é o maior inimigo. Beleza. Com tudo isso estabelecido, a aula entra no assunto mais atual de todos. Como é que a gente usa a inteligência artificial sem sabotar o nosso próprio aprendizado? O conceito que ele apresenta é o de um exoesqueleto cognitivo. Pensa na IA como uma armadura do homem de ferro para o nosso cérebro. Ela não substitui o nosso pensamento, ela amplifica. Ela ajuda a carregar o peso, mas é a gente que ainda tem que andar.
As ferramentas que a gente tem hoje, como o ChatGPT, Claude, Gemini, elas são incríveis em manipular símbolos e seguir regras. No mundo da matemática, isso é a sintaxe. O que falta para elas é a compreensão profunda, a semântica. Então, qual é a política do professor? Proibir? De jeito nenhum. A ideia é usar de forma inteligente. O grande perigo é a gente só pedir a resposta e pular a parte mais importante, que é o esforço de pensar, o tal do atrito. E aqui está o passo a passo. Primeiro, pode pedir a solução para IA. Depois, e essa é a parte mais importante, você vai agir como um revisor. Tem que questionar cada passo, cada linha. Por que isso funciona? Dava para fazer de outro jeito? E no final, fecha a IA e tenta refazer todo o raciocínio sozinho. É aí que o conhecimento gruda na cabeça. Para fechar a aula, o professor finalmente entra um pouquinho na matéria, usando uma analogia fantástica para explicar um conceito fundamental. A ideia é pensar numa função como uma caixa preta. É uma maquininha. Você coloca uma coisa de um lado, que é o input, a máquina faz alguma mágica lá dentro e sai outra coisa do outro lado, o output. Simples, né? Por exemplo, imagina uma caixa que pega um número, x, qualquer número, e devolve-lo ao quadrado, x ao quadrado. Se você colocar 2, sai 4. Se colocar 5, sai 25. Isso é uma função. Mas, tem uma regra de ouro, a mais importante de todas. Para cada coisa que você coloca na entrada, só pode sair uma, e exatamente uma coisa na saída. A máquina não pode ser indecisa. Se você colocar 2, ela não pode te dar 4 e 7 ao mesmo tempo. Tem que ser só 4. E a aula termina não com uma resposta, mas com essa pergunta, que força a gente a aplicar a regra de ouro. Uma esfera pode ser descrita por uma função? Pensa na regra, para uma entrada, só uma saída. Se a entrada forem as coordenadas x e y, quantos valores de z a gente teria numa esfera? Essa pergunta deixa a gente exatamente onde o professor queria, no meio do atrito, lutando com a confusão. E é aí que a gente começa a aprender de verdade.